Uma advogada de 42 anos foi presa por aplicar um golpe milionário no Instituto Nacional do Seguro Social. A fraude é referente ao auxílio reclusão para famílias de presos. O rombo pode passar dos 15 milhões de reais. Um rombo milionário ao INSS. Até agora, uma pessoa investigada por fraude ao benefício de auxílio reclusão. Ela usava essa brecha, forjava um contrato de trabalho, normalmente 5 ou 10 dias antes da prisão, ela fazia esse trabalho de forjar essa carteira, fazia esse vínculo na carteira de trabalho dela e depois comunicava ao INSS. A advogada envolvida não teve o nome revelado, mas é de Ribeirão Preto e, segundo a polícia, atuava diretamente com os familiares dos presos, tentando nos dias de visita em diferentes prisões convencê-los a deixá-la tentar o benefício. O INSS já passou a fazer a cobrança administrativa desses valores e as famílias estão sendo intimadas a prestar depoimento na Polícia Federal e também no INSS para que deem sua versão sobre os fatos. A advogada de iniciais CSB retinha as carteiras de trabalho dos presos e marcava o registro de falsos empregos, sempre com datas de admissão de dias antes da prisão. Foram ao menos 80 benefícios descobertos que ela teria intermediado. Os registros, os vínculos nessas carteiras também eram informados apenas após a prisão. O INSS passou a compilar essas informações e chegou à conclusão, sempre através dessa mesma advogada, que os vínculos provavelmente eram forjados. Então confirmou-se que ou os estabelecimentos comerciais já estavam fechados, embora o CNPJ ainda estivesse ativo, ou que os vínculos eram inexistentes. Até agora o rombo calculado foi de 15 milhões de reais, mas o valor pode ser muito maior. Além disso, não está descartada a participação de outras pessoas no esquema. A fraude teria atingido ao menos os INSS de Ribeirão Preto, Serrana e Jaboticabal. E ela, ao que tudo indica, agia sozinha e ficava com os primeiros 4 meses de benefício. Os crimes seriam praticados ao menos desde 2010. Agora a advogada ficará presa preventivamente para não atrapalhar as investigações. Ela responderá pelos crimes de falsificação de documento público, falsificação de documento particular e estelionato. Davi Florim para o Jornal da Clube. O advogado da suspeita, Antônio Carlos de Oliveira, não foi encontrado para comentar a prisão. Feito depois dessa prisão aí, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, deveria dar o exemplo e tomar uma posição como, por exemplo, a cassação da advogada. Precisa tomar uma posição porque impunidade é o crime continuado. Ele se potencializa e entra quase que em progressão aritmética e depois em progressão geométrica. É preciso, portanto, cortar cerce, cortar na raiz. E é mais numa época como essa que nós vivemos, uma realidade marcada por uma crise ética e de valores. Como é que nós fazemos ética? Com respeito. E valores? Com o que nós fazemos valores? Vergonha. Fundamentalmente vergonha. Os valores são o porteiro da consciência. Os valores são a matéria-prima com que nós fazemos vergonha. E os valores, fundamentalmente, são o freio de atos indignos. É preciso verificar que eles estão em crise. E quando a ética entra em concordata, e é esta a realidade hoje do país como um todo, esse é apenas um flash, é apenas um exemplo, é apenas uma fração infinitesimal. Quando a ética entra em concordata, a economia vai à falência. Então não adianta resolver problema econômico quando ele é ético, combinado com uma crise política tremenda. A situação econômica evolui para a crise na medida em que a ética representa o seu catalisador. Vamos dizer assim, para usar uma palavra da química. É preciso, portanto, que nós venhamos a sociedade como um todo lembrar que valores começam em casa, ser ensinados em casa. E os valores são estudados em axiologia e confundidos com preço. Quando eles se confundem com preço, portanto, quando se mistura economia com política, nasce a corrupção. Co é de dois, co é plural. Comércio, nós temos o quem compra e quem vende. Portanto, coautoria. Existem no mínimo dois, é a pluralidade presente. É esta realidade que precisa de ser devidamente eliminada na raiz,
para que não venha frutificar, multiplicar e contaminar a sociedade como um todo, como se fosse na linha da imunologia aquilo que se chama uma septicemia orgânica. Sepsis, em grego, quer dizer podridão. É isso.